Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Recrutamento na Alemanha. Meu nome é Clarissa, eu sou mentora de carreira em Colônia e aqui no YouTube crio conteúdo principalmente a respeito de mercado de trabalho para ajudar outros brasileiros com a recolocação profissional aqui na Alemanha. No vídeo de hoje vou falar sobre as muitas etapas de um processo seletivo que você pode encontrar aqui na Alemanha e passar algumas recomendações para que você possa se preparar da melhor maneira possível para cada uma delas. Se você acha que o recrutamento aqui na Alemanha é muito rápido, é muito ágil, fique sabendo que esse nem sempre é o caso. Algumas empresas aqui na Alemanha chegam a fazer 6 etapas em um processo seletivo, sendo que o tempo de resposta entre uma etapa e a próxima costuma ser em média de 2 semanas. Isso significa que o processo seletivo na Alemanha pode durar até 3 meses. Claro que não são todas as empresas que trabalham dessa maneira, né? Algumas instituições procuram realmente fazer um processo seletivo muito mais veloz, inclusive para evitar que os candidatos percam o interesse na vaga à medida que esse processo se estende muito. Isso significa que você nem sempre vai passar por estas 6 etapas quando estiver procurando emprego aqui na Alemanha. Mesmo assim, vale a pena conhecer cada uma delas e principalmente saber o que é que você pode esperar em cada uma dessas fases. Muito bem, a primeira etapa que você pode encarar aqui na Alemanha é um teste, que muitas vezes vem chamado de assessment ou de teste mesmo. E nada mais é do que um questionário, uma lista de perguntas ou afirmações com algumas opções para que você assinale a resposta. Nessa primeira etapa, o objetivo ainda não é medir o conhecimento técnico de um candidato. Então isso significa que as perguntas nesse questionário não necessariamente serão relacionadas a habilidades ou conhecimentos teóricos que estejam relacionados com a vaga que você está buscando. Aqui o objetivo é traçar um perfil do candidato, identificar alguns padrões de comportamento, valores, interesses, esse tipo de coisa. Bom, e o que é que isso significa na prática? Digamos que você se candidatou para uma vaga específica lá no site da empresa e alguns dias depois ou uma semana depois recebeu um e-mail informando que você de fato foi selecionado para a próxima etapa do processo seletivo e para continuar neste processo você deve então cumprir, você deve preencher o assessment. Esse e-mail vai trazer as instruções para que você acesse esse teste, que costuma ser feito em uma plataforma específica, né? Então não necessariamente vai ser um questionário em PDF que você vai receber por e-mail. Geralmente vai vir um link com uma plataforma que você precisa acessar, você precisa preencher alguns dados, você precisa também concordar com o processamento das suas informações pessoais, né? Afinal de contas, proteção de dados é um grande tema aqui na Alemanha. Então, por conta de todas essas questões que precisam ser resolvidas, muito provavelmente o teste será feito em uma plataforma dedicada para essa finalidade e você será direcionado para essa plataforma através do e-mail, através das instruções que serão enviadas para você. Como eu disse, o conteúdo desse teste não costuma ser de caráter técnico. Então, o que aparecem aqui realmente são algumas perguntas, em alguns casos até afirmações, e você só precisa assinalar qual das alternativas que mais corresponde com a sua opinião em relação àquele questionamento específico. Por exemplo, pode aparecer aqui uma afirmação do tipo: quando uma pessoa encontra dinheiro na rua, ela deve se esforçar ao máximo para encontrar o dono e devolver aquele dinheiro. E aí, na sequência dessa afirmação, vem algumas alternativas. Vem lá, concordo totalmente, concordo parcialmente, não concordo nem discordo, discordo parcialmente ou discordo totalmente. E aí você precisa avaliar qual que é o seu nível de concordância em relação a essa afirmação e assinalar a alternativa correspondente. Outra pergunta que pode aparecer aqui é do tipo: qual das palavras a seguir ou qual dos adjetivos a seguir mais descreve a sua personalidade? E aí vem lá 5 alternativas, 5 adjetivos e você precisa selecionar algum deles. O assessment é um teste basicamente nesse estilo.
Procure responder essa avaliação da maneira mais sincera possível e evite tentar ficar fazendo a famosa engenharia reversa, né? Ou seja, ler uma pergunta, ler uma afirmação e ficar se questionando qual que é o intuito por trás daquilo dali, o que é que a empresa que está recrutando tenta identificar a seu respeito com base naquela pergunta, porque a não ser que você tenha muito treinamento nessa área, vai ser difícil conseguir analisar dessa forma, e se você perder muito tempo tentando analisar todas essas minúcias, pode ser que você não consiga finalizar o teste a tempo. A maioria dessas plataformas trazem um cronômetro, né? Então você tem um tempo máximo no qual você pode realizar essa prova e não faz sentido ficar perdendo tempo com essas análises. Dificilmente você vai conseguir fazer essa leitura para manipular os resultados de uma maneira favorável, e a probabilidade é que essa perda de tempo na hora de responder a prova de fato prejudique o seu desempenho. Passada essa etapa, você será então convidado para uma entrevista preliminar com um dos profissionais que trabalha na equipe de recursos humanos dessa empresa. Essa conversa costuma ser por telefone. A gente sabe que aqui na Alemanha nem tudo é muito moderno, né? E essa primeira fase de fato costuma ser pelo telefone, no máximo uma videoconferência, e dura em média entre 30 minutos e 1 hora. Essa etapa tem como objetivo conhecer o candidato um pouco melhor, ou seja, o entrevistador quer saber um pouco mais a seu respeito, quer entender um pouco mais de detalhes a respeito do seu currículo, esclarecer algumas dúvidas pontuais que possam ter surgido na hora que ele ou ela leu essa carta de apresentação e, claro, garantir que você preenche todos os pré-requisitos mínimos necessários para desempenhar esse cargo. A chamada costuma começar com uma saudação por parte do entrevistador, né? Às vezes uma introdução, dependendo da empresa, as empresas mais modernas ou um pouco mais despojadas costumam começar essa etapa com alguma coisa para quebrar o gelo, né? Então pode ser que o entrevistador entre na chamada, te cumprimente e já engate alguma coisa do tipo assim: ah, fulano, eu li no seu currículo que você gosta muito de gastronomia, um dos seus hobbies é cozinhar. O que vai ter pra janta hoje, sabe? Pode ser que comece com uma pegada assim um pouco mais informal, mas a gente sabe que a formalidade ainda é uma característica muito presente na sociedade alemã, então a probabilidade realmente é que a entrevista já comece em um tom um pouco mais formal, ou seja, que o entrevistador faça uma saudação, se apresente, fale um pouco então a respeito do que essa pessoa faz na empresa, né? Fale um pouco sobre a empresa, sobre o produto, sobre o cargo em si. E aí, na sequência, o entrevistador vai passar a palavra para você, para o candidato, para a candidata, e pedir que você se apresente, ou seja, vai vir com aquele famoso fale-me sobre você. Eu não vou me alongar muito aqui sobre como você pode responder esta pergunta, porque tem vários outros vídeos onde eu falo sobre isso especificamente. Tem conteúdo lá no meu Instagram também sobre o tema. Aliás, se você ainda não me segue, siga por lá, porque todos os dias temos conteúdo, temos esclarecimento de dúvidas, tudo bem? O que é importante se atentar aqui é que a maneira como você fala a respeito de si mesmo vai ditar o futuro dessa entrevista. E o que é que eu quero dizer com isso? O entrevistador vai captar todas as informações que você está transmitindo à medida que se apresenta, vai avaliar se aquilo dali faz sentido com base no que esse profissional já leu no seu currículo, já leu na sua carta de apresentação, e claro, isso vai dar mais conteúdo para que o entrevistador faça novas perguntas a seu respeito. Por exemplo, digamos que você está se apresentando e aí você fala que na sua experiência de trabalho mais recente, a empresa passou por uma reestruturação e você teve a oportunidade de liderar uma equipe. Então você foi promovida, você pôde inclusive selecionar ali alguns colegas, 3 colegas, 4 colegas para fazerem parte da sua nova equipe, e que essa etapa foi muito importante na sua carreira porque foi a sua primeira posição de liderança, e que com base nos resultados obtidos, que foram X e Y, você sente que desempenhou um bom trabalho nessa função. Com base nesse relato a respeito da sua experiência de trabalho mais recente, o entrevistador pode fazer uma série de perguntas. Por exemplo,
Qual que foi o principal desafio ou o principal aprendizado que você teve durante essa experiência? Ou até outra pergunta mais pertinente nesse caso, né? Considerando que você foi reconhecida pela empresa, que você foi promovida, por que é que você decidiu sair dessa empresa? Por isso que você precisa ser estratégico na maneira como você estrutura a sua resposta, né? Na maneira como você se apresenta, para que isso, na verdade, abra mais oportunidades para que você fale sobre experiências e se aprofunde em habilidades que são relevantes para a vaga que você quer neste momento. Bom, depois que você conquistou o coração do entrevistador, você será chamado então para a entrevista técnica, para a etapa técnica, que na maior parte dos casos é liderada pelo seu futuro gestor, né? Então, pelo líder ali da equipe, caso você venha a conseguir a vaga. Também é comum que essa etapa envolva mais do que uma pessoa, né? Então, em alguns casos, essa entrevista pode ser não só com o seu futuro gestor, mas também com esse gestor, com um colega de equipe e, por exemplo, com o profissional de RH que conduziu a etapa anterior. Essa etapa costuma ser por videoconferência ou até mesmo presencial, então pode ser que você receba um convite para ir até o escritório da empresa em determinado dia, um determinado horário, para então fazer a entrevista técnica. Não se apavore se na hora que você receber o convite, você notar também que 2 ou 3 pessoas também estão listadas ali nesse compromisso. É de fato comum que a entrevista seja conduzida não só por uma pessoa, mas 2 ou 3. Essa etapa é totalmente focada nas aptidões e nos conhecimentos da indústria que estão relacionados ao cargo que você quer. Por isso é muito difícil eu vir aqui nesse vídeo e falar de uma maneira geral, né, quais que são as perguntas mais comuns durante uma entrevista técnica, já que isso depende não só da área de atuação, como também do nível de senioridade do profissional, né? Então, um profissional júnior precisa se preparar para responder uma determinada série de perguntas, enquanto que um profissional sênior precisa se preparar de uma maneira um pouco diferente. Se você precisa de ajuda para se preparar para a entrevista técnica, eu te convido a conhecer um pouco mais a respeito do meu serviço de mentoria de carreira. Eu vou deixar um link aqui na descrição com algumas informações e também a minha agenda, caso você queira agendar uma sessão voltada aí para a vaga que você está buscando na Alemanha. Na sequência, pode ser que você precise encarar uma prova prática que é diferente daquele teste que nós falamos lá no início da primeira etapa do recrutamento aqui na Alemanha. Isso porque a prova prática tem como objetivo medir conhecimentos muito específicos, medir o seu domínio a respeito de um tema, a respeito de uma metodologia, de um processo, de uma ferramenta, enfim, de alguma coisa que será fundamental caso você consiga esta vaga em questão. Por conta disso, essa etapa prática costuma vir ou na forma de uma prova, mesmo que você tenha lá perguntas e você precisa escrever a sua resposta, você precisa desenvolver ali um raciocínio para responder cada uma das perguntas, ou pode ser também que você precise fazer uma apresentação sobre um tema específico. Por exemplo, na minha área de atuação, que é gestão de projetos, o que sempre aparece aqui é uma descrição de um projeto e aí o candidato precisa relatar quais seriam as etapas de execução daquele projeto. Algo do tipo: você está planejando a reforma de uma residência. Utilizando os fundamentos de gestão de projetos, descreva as etapas dessa reforma. E aí pode ser que, como eu disse, isso venha no formato de um questionário, né? Então você precisa descrever as etapas dessa reforma e enviar para a empresa, ou então pode ser que você receba essas instruções por e-mail e seja convidado a ir até a empresa para fazer uma apresentação dessas etapas aí da sua reforma. Pode ser também que você seja apenas convidado para uma etapa prática na empresa, mas que você não receba essa informação de que o tema será a reforma da casa com antecedência. Pode ser que você chegue lá no dia da etapa prática, receba essa informação e a equipe dê ali um tempo de 10 minutos, 15 minutos para que você se prepare e então faça uma apresentação sobre esse tema que vai durar ali, digamos, outros 15 minutos e aí mais 15 minutos para perguntas
perguntas de todos aqueles que estão presentes assistindo a apresentação. Essas são algumas maneiras que você pode encontrar uma prova prática, um teste prático aqui na Alemanha. Lembrando que cada uma das etapas, e principalmente essas etapas que envolvem provas, envolvem atividades que você precisa enviar, que você precisa apresentar, tudo isso tem prazos muito específicos. Então, se você está fazendo o processo seletivo aqui na Alemanha, fique sempre de olho no seu e-mail, no seu telefone, mesmo se um número que você não conhece tentar te ligar, atenda, porque pode ser que esse tipo de contato seja justamente a respeito dos próximos passos. A quinta etapa de um processo seletivo que você pode encontrar aqui na Alemanha é o dia de teste. Em alemão, isso se chama de Probetage. Basicamente, o que acontece aqui é que você é convidado para ter um dia de experiência no escritório onde você vai trabalhar, na empresa onde você vai trabalhar. E esse dia de experiência costuma ser ou meio período ou um período completo, né? Então, digamos ali que numa jornada de 40 horas por semana, você seja convidado a fazer um Probetage de 4 horas, ou seja, meio período ou na parte da manhã ou na parte da tarde, ou ainda que você seja convidado de fato para passar o dia inteiro, né, para trabalhar durante 8 horas lá na empresa. O Probetage é uma excelente oportunidade que você tem de conhecer um pouco mais a respeito da rotina, a respeito dos seus colegas de trabalho, a respeito da empresa onde você vai trabalhar. Então não se apavore caso você seja convidado para um Probetage. Procure enxergar isso realmente como uma oportunidade, porque como você vai ter um dia de trabalho, né, você vai experimentar um pouco de como seria a sua rotina na vaga, isso permite que você repare também um pouco mais sobre as nuances, sobre a cultura de trabalho daquela empresa e identifique determinados pontos que talvez não são tão legais, coisas que você de repente não gosta a respeito da rotina daquela vaga, e é sempre muito melhor descobrir essas coisas antes de realmente aceitar uma proposta de emprego. O principal objetivo de um Probetage é de fato a apresentação do escritório, a apresentação das equipes, do produto da empresa e, claro, da cultura de trabalho, mas também é esperado que nesse momento você desempenhe ali algumas atividades básicas que estejam relacionadas ao cargo que você vai desempenhar. Ninguém vai exigir que você reinvente a roda quando você está fazendo um Probetage. São realmente algumas atividades simples para que os seus colegas e para também que o seu futuro gestor consiga avaliar alguns pontos-chave, por exemplo, como que você realiza essas atividades, se você é uma pessoa que pede ajuda, se você é uma pessoa que questiona caso alguma coisa não tenha ficado muito clara, se você é o tipo de profissional que depois que entrega uma atividade e recebe um feedback, você aceita aquele feedback, se você é uma pessoa que questiona muito o feedback, todas essas questões serão avaliadas durante o Probetage. Lembrando que é uma avaliação dos dois lados, então a empresa está avaliando o seu comportamento nesse tipo de situação, mas você também deve sempre avaliar a postura da empresa nesse contexto. Uma consideração muito importante a respeito do Probetage é que para esse dia pode ser que a empresa exija que você assine ali alguns termos. Por exemplo, um contrato de trabalho para aquele dia. Isso acontece por uma questão de seguro, né? Caso você tenha algum acidente, caso aconteça alguma coisa durante o Probetage, ou seja, durante esse período que você está lá na empresa. Então pode ser que você precise assinar ali um contrato equivalente às horas de trabalho, ao período ali em que você estará realizando o seu Probetage. É possível que, além desse contrato para o período, você precise assinar também um termo de confidencialidade. Dependendo do cargo que você vai desempenhar, digamos ali uma pessoa que vai atuar na área financeira, alguém que vai lidar diretamente com o produto da empresa, pode ser que durante esse período de Probetage você tenha acesso a algumas informações sensíveis relacionadas à empresa, e por conta disso a necessidade desse termo de confidencialidade, justamente para evitar que informações confidenciais da empresa sejam divulgadas sem o consentimento. Essa é uma prática muito comum aqui no mercado, mas é super importante que você leia todos os documentos com atenção antes de assinar qualquer coisa, lembrando que esses documentos na maioria das vezes são redigidos em alemão, então tenha isso em mente, se prepare psicologicamente
necessariamente para ter que ler um documento de algumas páginas em alemão. Se atente àquilo que você está assinando, né? Não saia assinando qualquer coisa. Sempre peça uma cópia dos documentos que você assinar para essa finalidade. E lembre-se que o contrato para o dia de trabalho, o contrato para o Probetag, não é um contrato de trabalho para a vaga, tudo bem? A proposta de emprego vai vir na próxima e última etapa do processo seletivo. E já que falamos dela, né, a sexta etapa do recrutamento aqui na Alemanha é de fato a formalização da proposta de emprego. Então, depois que você passou por todas essas etapas, né, por esse processo extenso, a empresa vai então enviar uma proposta. Essa proposta nem sempre é o contrato de trabalho em si. Geralmente a empresa manda um documento que tem uma lista com todas as condições da vaga. Por exemplo, salário, quantidade de dias de férias, horário de trabalho, tudo isso vem listado e só depois que o profissional ali, que o candidato deu o ok, que concorda com todas essas condições de trabalho, aí sim que a empresa redige o contrato de trabalho e então esse documento precisa ser ainda assinado por ambas as partes. Vamos lembrar novamente que a Alemanha não é um país muito digital, então pode ser que você seja convidado a ir até a empresa para fazer a assinatura do contrato presencialmente e aí você já sai lá do escritório com a sua cópia assinada tanto por você quanto por um representante da empresa também. Mas pode ser também que esse processo aconteça ali via e-mail, então a empresa envia o contrato para que você assine digitalmente, você encaminha o contrato assinado para a empresa, que então faz a assinatura e envia de novo uma cópia para que todo mundo tenha a sua versão assinada. Tome muito cuidado com essa parte da assinatura do contrato, porque aqui na Alemanha não existe vínculo empregatício entre o candidato e a empresa, a não ser que o contrato esteja assinado por ambos os lados. Isso é muito importante nesses casos em que o candidato precisa pedir demissão de uma vaga para então iniciar um cargo novo. Eu conheço alguns casos de profissionais que pediram demissão logo que receberam a proposta de uma outra empresa e então ficaram esperando lá um contrato de trabalho que no fim das contas nunca veio. Antes de encerrar este vídeo, que já está super comprido, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Primeiramente, que as empresas aqui na Alemanha estão se esforçando muito para fazer um recrutamento cada vez mais rápido, principalmente em áreas do mercado em que os profissionais estão muito disputados, né? Ou seja, áreas em que falta realmente mão de obra qualificada. Por conta disso, pode ser que você não passe por todas essas 6 etapas, ou então pode ser que as etapas elas sejam combinadas, né? Então que você faça ali a parte prática junto com a entrevista técnica, pode ser que você faça o assessment lá do início, já junto com um profissional de recursos humanos que vai fazer também uma entrevista preliminar. Para que você consiga identificar esses casos, a minha recomendação é sempre se atentar à duração de todos os compromissos. A etapa de processo seletivo aqui na Alemanha é sempre agendado, então você vai receber instruções ou pelo telefone ou por e-mail com data, horário e duração. Então é muito importante que você se atente à duração, né? Se vier ali um convite para uma entrevista de meia hora, é claro que você pode esperar algo muito diferente de um convite que tem duração de 2 horas. Preste muita atenção nisso. E claro, a dica de ouro quando a gente fala de entrevista de processo seletivo é sempre praticar o máximo que você puder. Então treine o vocabulário que você precisa para falar a respeito de si mesmo, para descrever as suas atividades nos cargos anteriores. A gente sabe que fazer entrevista em outro idioma que não é o nosso idioma materno é mais difícil, principalmente quando a gente adiciona aí o elemento nervosismo, né? Então pratique o máximo que você puder na frente do espelho, com algum colega, né? Mesmo que a pessoa não entenda muito a respeito do que você faz, é legal conversar com outra pessoa sobre isso para conseguir identificar algumas nuances. Por exemplo, olha, acho que você está falando muito rápido e está um pouco difícil de entender. Ou então você está falando muito baixo e eu não consigo ouvir todos os termos. Esses detalhes fazem toda a diferença. E claro, ao final de cada etapa, sempre pergunte quais são os próximos passos para poder alinhar as suas expectativas.
O meu objetivo com o vídeo de hoje era trazer informações a respeito de cada uma das etapas do processo seletivo que você pode encontrar aqui na Alemanha e apresentar algumas recomendações de como você pode se preparar para cada uma delas. Se você gostou do vídeo, já deixa um like e se inscreve aqui no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo.